Pessoal, boa noite. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre comportamento, né, organizacional, principalmente sobre o comportamento assertivo, né? Eu mandei lá para vocês hoje qual que é mais ou menos o roteiro do que a gente vamos conversar ao longo da aula de hoje e pedi para que vocês fizessem, né, ou comentassem lá no grupo sobre um comentário, uma definição de comportamento assertivo, que é o comportamento que nós prisamos muito dentro do ambiente organizacional, né? Só 3 pessoas comentaram lá, mas já, assim, são as pessoas que estão aqui na sala agora, né? O comportamento assertivo, de certa forma, é um comportamento buscado por muitos, atingido por poucos, né? E na aula de hoje nós vamos aprender sobre esse comportamento assertivo, sobre o que é ele e como, de certa forma, se alcançar esse comportamento assertivo nos dias atuais, tá bom? Eu vou projetar aqui os meus slides para que vocês possam acompanhar. E ao longo da aula, se vocês tiverem dúvida, pode me interromper. E no final dessa aula de hoje, vocês vão fazer um teste sobre o comportamento de vocês, para vocês saberem se vocês têm um comportamento mais assertivo ou menos assertivo, né? Um comportamento às vezes passivo, tá bom? São poucos slides, né? Na verdade, eu vou deixar grande parte da aula para explicar o teste, para que vocês possam fazer o teste depois. Então, vamos lá. Assertividade, né? O que vem a ser essa palavra assertividade? A assertividade, ela origina-se do termo asserção. Fazer asserções quer dizer afirmar, do latim affirmare, ou seja, tornar firme, consolidar e declarar com firmeza. Então, vocês podem perceber que os comentários que vocês fizeram lá no grupo, nenhum está equivocado, né? O comportamento, ou a assertividade, é você ser firme naquilo que você diz, naquilo que você fala, naquilo que você tem como atitude. Muitas pessoas talvez confundem o ser firme, né, com o ser grosso, com o ser rude, com o ser ignorante, né? E na verdade não é isso. Um comportamento assertivo é você acertar na sua forma de se comportar, né? É você ter um comportamento consolidado, você ter um comportamento justo, tá? Então aqui no final, assertividade é, portanto, o comportamento honesto, direto e respeitoso. Não é aquele cara do meio termo, não é aquele cara que fala só para agradar, tá? Não é passivo, tampouco agressivo, mas expressa claramente sua opinião sobre os fatos, afirmando nosso ou sem, afirmando sem invadir o espaço alheio. Então, na verdade, o comportamento assertivo ou assertividade é uma espécie de comportamento onde as pessoas elas falam o que elas têm de opinião sobre determinado assunto, mas sem ser agressivo, sem expor as pessoas, sem invadir o espaço das outras pessoas. É um comportamento mais almejado possível dentro de uma sociedade, né? Aqui na imagem a gente tem 3 tipos de comportamento, tá? A gente tem um comportamento passivo, vocês podem perceber uma expressão de medo, vocês têm um comportamento agressivo, vocês podem perceber uma expressão de raiva e um comportamento assertivo, que é a pessoa que está ali no meio termo disso, né? É uma pessoa que ela está ciente e consciente do que ela está fazendo e do que ela está falando com as pessoas. Então, o ambiente de trabalho hoje em dia, ela exige que as pessoas sejam assertivas. As pessoas elas precisam falar sempre que são solicitadas, elas precisam saber dar opinião de forma clara, de forma firme, sem ofender, sem desgastar o outro, sem prejudicar a relação interpessoal com o outro. Então, a definição de assertividade é, portanto, comportamento. Assertividade é uma espécie de comportamento honesto, direto e respeitoso, com firmeza, tá? É você afirmar, é você ser assertivo em tudo aquilo que você fala. E aqui, em termos de assertividade, tem uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que é a diferença entre o que você fala e o que você faz, tá? Uma pessoa de comportamento assertivo, ela sempre tem as suas atitudes pautadas no seu vocabulário ou no que ela fala. Se eu falo para vocês uma coisa e faço diferente do que eu falo, eu não tenho assertividade, tá?
Então eu não posso dizer que sou assertivo. Eu preciso ser assertivo tanto no meu falar, e o meu falar precisa ser alinhado com o meu fazer. Fazer as coisas certas, só fazer as coisas certas, mas não estar no meu hábito dizer as coisas certas, não faz sentido. Eu preciso ter um, um, um vocabulário, uma linguagem alinhada com o meu comportamento. Então, pode-se resumir como a base fundamental para os relacionamentos interpessoais em todos os contextos, pois trata-se de um comportamento maduro, onde o sim e o não estão em totalmente harmonia, onde pensamentos e sentimentos são expressos de forma honesta e direta. Isso aqui, pessoal, então, por que nós estamos falando de assertividade? Porque não só para mim, mas como para uma grande parte das pessoas, dos estudiosos, enfim, um comportamento assertivo, ele é a base para um bom relacionamento interpessoal. Se você tem várias pessoas com comportamento assertivo, é muito fácil do relacionamento interpessoal acontecer de forma melhor, né? De você não ter tantos problemas internos de relacionamento, porque as pessoas elas têm um comportamento mais assertivo. Então, é muito importante que vocês, a partir do teste que vocês vão fazer hoje na aula, que vocês avaliem sinceramente o perfil de vocês em termos do comportamento. Por exemplo, eu já fui muito mais passivo em termos de comportamento do que hoje eu sou, né? Eu não sou o tipo agressivo, nunca fui, mas eu já fui do tipo passivo. Vocês vão entender daqui a pouco isso. Mas hoje eu não sou tão passivo, ou seja, você consegue ao longo da sua vida profissional ir melhorando o seu tipo de comportamento. Então, o comportamento assertivo, ele é maduro. O sim e o não, eles estão em harmonia. Eu não tenho medo de dizer não para as pessoas, porque a pessoa pode ficar nervosa. Não. O meu comportamento, ele é honesto em todos os sentidos. Então, se o meu superior chegou para mim, Thales, a gente precisa entregar relatório assim, assim, assado, e é para hoje. Tudo bem? E eu, não tá tudo bem. Eu não consigo fazer. Isso é um comportamento assertivo. Você sabe que não tem condição de fazer, você sabe que não dá para fazer, e você não vai dizer que faz somente porque é seu chefe que está te solicitando. Você pode até dizer para ele, fala, olha, eu não consigo fazer porque eu tenho tais e tais demandas. Alguma dessas pode ficar para depois e eu substituir? É um comportamento mais assertivo ainda. Ou seja, você precisa ser sempre claro, maduro e honesto em todos os seus comportamentos. Certo? Então, sim e não são coisas similares. Ou você diz que faz ou você diz que não faz, mas você tem que dizer com clareza: não, não é possível por isso, ou é possível desde que eu deixe isso de fazer isso. E isso vale para a vida pessoal de vocês também, né? Que eu acredito muito que essa fase de construção profissional, ela tem muito a ver com o que vocês são em termos pessoal. Então, se na sua vida pessoal você assume compromissos que você sabe que não vai cumprir, o seu comportamento ele tende a não ser assertivo em momento nenhum, tá? Outro ponto importante de um comportamento assertivo são pensamentos e sentimentos expressos de forma honesta e direta. Eu preciso expressar os meus pensamentos e sentimentos sempre da melhor forma possível, direta e honesta. Ah, Thales, mas não é bem assim, eu não gosto de fulano, então eu vou dizer para ele que não gosto dele? É mais ou menos isso, mas em termos pessoal, isso você pode trabalhar, né? Agora, no termo profissional, você não tem que esconder sentimento ou não tem que esconder seus pensamentos. Na vida pessoal, você faz o que você bem entender. Mas no termo profissional, se você, por exemplo, se sentiu chateado ou se sentiu ofendido, ou sabe que aquilo ali não vai dar certo, é um pensamento seu, você acha que aquilo não vai dar certo, você tem que expressar isso para as pessoas, para que as pessoas saibam que você não concordou com aquilo. Porque senão você não expressa, você deixa as coisas caminharem, depois dá errado e você vai dizer o quê? Eu avisei? Não, você não avisou. Você vai dizer, eu sabia que ia dar errado, mas então por que você não avisou? É seu papel fazer isso. Então isso faz parte de um comportamento assertivo, tá? Então, o que que impede que os seres humanos, no caso vocês, né, tenham um comportamento assertivo? Primeira coisa que impede é o comportamento passivo, né? É quando você diz sim para todas as pessoas
e diz não para si mesmo. Esse acento aqui tá errado, ó, vocês desculpa aí. É quando você assume as coisas que não são de sua responsabilidade, né? No ambiente organizacional, o funcionário passivo, ele acredita que o não pode desagradar as pessoas e, consequentemente, acarretar danos para sua carreira. Então, um cara passivo, né, uma pessoa passiva, de comportamento passivo, ela tem dificuldade de dizer não para as pessoas porque ela acha que o não pode prejudicar a carreira profissional dela. Principalmente quando o não é para um superior. E, na verdade, às vezes ele está esperando que você diga um não. Certo? A gente tem que entender, e vocês principalmente que vão entrar no mercado de trabalho, que às vezes o seu superior está esperando um não, porque ele sabe que você está sobrecarregado, que você está cheio e ele te propõe alguma coisa, justamente na maioria das vezes é para fazer um teste com as pessoas, principalmente os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Então, se eu tenho X atividades para fazer, a minha agenda já está cheia, não há espaço para mais nada. Eu assumo um compromisso, ele está sabendo que eu estou assumindo um compromisso que eu provavelmente não vou ter condição de cumprir, e isso sim vai prejudicar a sua carreira, porque você não vai conseguir cumprir, ou vai cumprir mais ou menos, ou vai ficar pela metade, ou vai ficar mal feito. Então, guardem isso com vocês, tá? Nem sempre o sim para todos favorece a sua carreira profissional. Ah, não, é o diretor que está pedindo, eu vou fazer. Ah, isso existe nas empresas, isso sempre existe. Por exemplo, uma situação. Você trabalha com um supervisor, certo? Você está aqui, seu supervisor está aqui, e existe um diretor. O diretor furou a hierarquia, não falou com o supervisor e falou direto com você e te pediu alguma coisa, certo? Qual que é o comportamento mais assertivo que você pode ter nesse momento? Você está lá com a sua agenda cheia, um monte de coisas para fazer e o seu supervisor sabe exatamente o que você está fazendo. O seu diretor fura a fila, não fala com o seu supervisor e te pede uma coisa. Você vai dizer sim, eu faço? Não, eu não faço? Ou seja, quando você diz sim, beleza, você está agradando ele, né? A princípio ele pode ficar contente, mas depois de um certo tempo, isso vai te dar problemas. Porque você disse um sim para ele, mas um não para você. Porque você não vai conseguir fazer. Então, nessa situação que eu coloquei, às vezes seja mais fácil você dizer, olha, senhor, eu preciso verificar com o meu supervisor, porque ele me passou muita coisa para fazer, eu tenho data para entregar, e se eu fizer isso que o senhor está me pedindo, eu não consigo entregar as coisas que ele me pediu. Então, se o senhor puder falar com ele, ou então o senhor me dá um tempo e eu falo com ele para ver o que, que a gente pode fazer. É muito melhor você dizer isso do que você dizer um sim. Certo? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com os sims de vocês no mercado de trabalho, principalmente quem já está trabalhando. Quem for entrar nas empresas também, é um teste, sempre acontece. Não tem esse fulano que entra numa empresa que não passa por um teste desse, tá? A gente constantemente passa por isso, né? Outra coisa, uma pessoa passiva, ela sempre permite a violação do seu espaço, porque ela não emite opinião, ela não se expressa. Então, as outras pessoas vão assumir no seu espaço. Então, é como se você tem a sua função, você é o dono daquela função, você faz aquilo, mas outra pessoa está respondendo porque você não responde. Então, você está tendo seu espaço violado, né? E além disso, né? Essa pessoa ela pensa mais no outro do que em si. E aí isso é mais em termos pessoal e ela está então constantemente se autoagredindo, né? Um comportamento passivo é um comportamento de autoagressão contínua. Você assume coisas que você não precisa, você se culpa por não ter conseguido fazer, isso é o pior de tudo. Você assume uma coisa que você não precisava ter assumido e depois se culpa por não ter feito. E aí você não deslancha na sua carreira profissional. Então, você precisa sempre ser pontual naquilo que você diz, tá bom? Hoje mesmo eu vivenciei uma situação muito parecida com essa. Parecida não, extremamente igual a essa. A gente estava em uma reunião e estava eu, minha coordenadora, a equipe, outra equipe de um outro setor. E aí, de repente, surgiu que tinha que fazer um projeto e tal, enfim.
E aí, o nosso departamento, né, precisa fazer esse projeto. E aí, a coordenadora falou, né, durante a reunião, a gente pode entregar na sexta. Sexta depois de amanhã. E aí eu falei, professora, infeliz, porque também ela é professora, né? Eu falei, professora, a gente precisa avaliar melhor, a gente tem um compromisso já estabelecido para sexta-feira e a gente ainda não finalizou, ou seja, amanhã a gente ainda vai gastar um dia com esse projeto, então se a gente assumir esse compromisso, a gente vai ter só a sexta-feira para pensar nesse projeto e talvez seja um tempo curto demais. Então, o simples fato de, mas ela é sua coordenadora, tudo bem, mas eu precisava alertar ela de que ela tem um outro compromisso e que o departamento tem. E esse é o papel de vocês enquanto auxiliar, na maioria das vezes. O auxiliar é a pessoa que ela carrega a agenda do departamento em torno dela. É uma pessoa que, por mais que ela não tenha uma função gerencial importante, ela é uma peça de apoio importante, porque ela apoia todo mundo naquilo que eles estão fazendo. Então você vai ter a missão, por exemplo, você está vendo ali numa reunião, o seu supervisor assumindo um compromisso, o qual você sabe que ele não consegue, se ele já te deu essa autonomia, você vai dizer, olha, deixa só, é porque a gente já tem um outro compromisso e tal, certo? Então, guardem isso para vocês. O sim é bom demais, só que você precisa tomar cuidado ao usar ele, tá? Se esse sim seu tem característica de talvez, é não, tá? Sempre que você tiver, for dar um sim e esse sim parecer que é um talvez, é não. Não dou conta, não dá para fazer. Se é uma pessoa muito importante, você fala, não dá para fazer na lógica que nós estamos aqui. Eu precisaria deixar de fazer alguma coisa para fazer o que o senhor está me pedindo. Tá bom? Outra coisa que impede o comportamento assertivo é o agressivo, né? Do mesmo jeito que o passivo, ele viola um comportamento assertivo, o agressivo também. O agressivo é aquela pessoa que não respeita a opinião e nem comportamento alheio, sempre tratando oposições como ameaças e insubordinação. Vocês vão perceber que o comportamento agressivo, ele está muito presente em gestores, em líderes, em coordenadores, certo? Vocês vão perceber que esse comportamento agressivo pode estar no seu colega do lado também, né? Mas é um comportamento nítido de quem tem poder, de quem tem cargos importantes. Por quê? É aquele sujeito que não respeita a opinião de ninguém. E quando você se opõe a alguma coisa que ele fala, ele encara como uma insubordinação. Ou seja, se você está numa reunião, discutindo um projeto, discutindo qualquer coisa, e você se opõe à ideia dele, ele entende que você é um insubordinado, que você é um traidor, que você é qualquer coisa, entendem? Então, esse tipo de comportamento de não aceitar a oposição, não aceitar o comportamento do outro, não aceitar que o outro não concorde com você, é um perigo, né? É ruim para a organização, é ruim para os relacionamentos interpessoais. O não é colocarmos de forma autocrática, inflexível. Pessoas com comportamento agressivo, elas dão um não com raiva. Não, não dá para fazer. Diferente de, olha, eu não consigo fazer nessas condições. Mas, sabe, dar a opção à pessoa, é o exemplo que eu dei do chefe, né? Se você fala assim, não, eu não estou conseguindo fazer isso não, eu já estou cheio, né? Eu já estou lotado de serviço. É uma coisa, você está sendo agressivo. Agora você dizer, olha, eu não posso assumir esse compromisso. Eu tenho outros compromissos, a gente precisaria remanejar isso aqui. Até o tom de voz, ele impõe o seu tipo de comportamento, tá bom? Os opositores de suas ideias são visualizados como inimigos, sempre transcendendo tais oposições para o campo pessoal. Isso aqui eu já vivenciei muito na minha vida e tenho certeza que todo e qualquer profissional que vocês perguntarem vão ter uma história para contar sobre isso. Sobre pessoas que encaram os problemas do trabalho como problemas pessoais. Por exemplo, eu trabalho com a Geisa e nós não damos certo em termos de ideia. As ideias da Geisa nunca batem com a minha, a gente não bate as ideias. E a Geisa leva isso para o lado pessoal, como se fosse um problema meu com ela. Certo? Ou seja, essas pessoas de comportamento agressivo, elas têm sempre veem as pessoas como inimigos, certo?
E eu, assim, no construir da profissão de vocês, vocês vão entender que o outro, quando ele se opõe a você, ele pode estar apenas querendo contribuir. Pode sim acontecer o caso dele não estar querendo contribuir coisíssima nenhuma. E ele está ali apenas apurrinhando mesmo. Mas isso faz parte do processo de percepção que nós falamos ontem. Se você tem um processo de percepção sobre a pessoa, você sabe se ela está apenas fazendo graça, né? Ou se ela está realmente querendo contribuir com a discussão. Então, as pessoas de comportamento agressivo, elas tendem, por natureza, a encontrar no outro um inimigo quando ele se opõe às ideias dela. Outra coisa característica dos agressivos é isso aqui, ó, promove chantagens emocionais como estratégias para conseguir seus objetivos individuais. É aquela pessoa que ela usa das chantagens, das relações que ela tem para conseguir os seus objetivos individuais. Ela usa do poder dela, ela usa às vezes da influência que ela tem. Ah, porque eu sou amigo de fulano, você sabe, né? Certo? É esse tipo de comentário. Então, o comportamento agressivo, ele impede todo e qualquer tipo de comportamento assertivo, ele impede que haja um bom relacionamento interpessoal entre as pessoas de um determinado grupo. Alguns exemplos, né, de comportamento agressivo, de frases de comportamento agressivo. Isso é o que eu penso. É um absurdo você pensar diferente. Isso aqui é um exemplo de chantagem emocional. Isso é o que eu penso. É um absurdo você pensar diferente. Eu já ouvi uma frase dessa para mim, né? Já disseram isso para mim. Na verdade, ela está dizendo, olha, isso é o que eu penso, é a minha verdade. Eu acho o cúmulo do absurdo você pensar diferente, como se eu fosse o errado por pensar diferente dela, certo? Isso é o que eu sinto. Seus sentimentos não importam. Isso é o que eu quero. O que você quer não é importante. Sabe? Então, esse tipo de frase, esse tipo de argumentos, são argumentos agressivos, que prejudicam, que bloqueiam tanto produtividade quanto desempenho de um determinado grupo, de um determinado projeto, de uma determinada organização. E aí a gente tem que frustrações acumuladas, medo latente e desejo de vingança fomentam o comportamento agressivo. Eu tenho certeza de que vocês, em algum momento da vida de vocês, por medo, por vingança ou desejo, ou por frustrações acumuladas, já tiveram algum tipo de comportamento agressivo. Né? Você já se frustrou tanto com determinada pessoa que, de repente, qualquer coisa que ela fala, você responde agressivamente. Né? Você já se decepcionou tanto com determinada situação que, quando ela acontece, você é agressivo com as pessoas. Você tem tanto medo de tal situação que, quando você está na iminência dessa situação, você se torna agressivo. E aí é esse ponto que, no mercado de trabalho, a gente precisa dosar. Na vida pessoal é outra história. Aí é com psicólogo, né? Para entender. Mas no ambiente de trabalho, você precisa dosar isso, né? Você precisa dosar esse comportamento. Então, comportamento passivo é um resumo. Pouquíssimo respeito dos outros, os outros não respeitam as pessoas que têm comportamento passivo. Há uma autoflagelação constante, o que desgasta a autoestima do sujeito. O cara de comportamento passivo, ele tem uma autoestima do baixo para o negativo. Em termos profissionais, ele não se acha capaz de fazer as coisas porque ele tem esse tipo de comportamento. O comportamento agressivo, por sua vez, as pessoas passivas, elas temem os agressivos. Então, os agressivos são aquelas pessoas temidas. Pasmem vocês, respeito é uma coisa, tá? Você ter medo de uma pessoa pelo comportamento dela é outro. Então, vocês precisam... o fulano tá chegando, tenho medo dele. Não, tenho respeito pela postura que ele tem, pelo que ele é. Mas quando você tem medo da pessoa, você é porque ela é agressiva, né? Então, no geral, os relacionamentos interpessoais não são sinceros. Agora, o comportamento assertivo é aquele que desperta admiração e respeito por sua postura justa, franca e democrática. Eu queria que vocês parassem aí 5 segundos, 10 segundos e tentassem mapear na cabeça de vocês quem são essas pessoas que vocês consideram passivo, agressivo e assertivo. Eu já mapeei, sabe? Tipo assim, você pode mapear na sua casa,
na sua família. Por exemplo, meu pai tem um comportamento passivo. Minha mãe é mais agressiva. Ou minha tia, ou meu primo, né? Fulano tem um comportamento assertivo, eu gosto dele. Ele tem uma postura legal, ele é franco, ele é democrático. E isso no trabalho a gente faz. Eu, por exemplo, mudei de setor recente, falei com vocês, então por exemplo, a minha nova coordenadora, eu vejo ela como uma pessoa de comportamento assertivo. Né? Eu tenho admiração por ela pela postura dela. Certo? Então, tipo assim, você consegue mapear, e isso faz parte da percepção, você mapear que tipo de comportamento aquela pessoa tem. Geralmente, os passivos são aqueles que não conseguem deslanchar na sua carreira. Eles ficam presos, porque tem medo de falar, porque tem medo de mostrar sua opinião. Aquele agressivo é aquele que já está num cargo muito bom, ou já conseguiu chegar num posto legal, ou às vezes é da própria essência dele ser agressivo, mas a carreira dele não vai muito longe. Ou ele pode até ir longe porque ele traz resultados, porque esse é um grande problema. Os agressivos, na maioria das vezes, conseguem resultados. Então, às vezes, o dono de uma empresa paga caro pela agressividade de uma pessoa porque ela traz resultado. Agora, o assertivo não. O assertivo é aquele que leva as pessoas com ele. São líderes. São pessoas que têm comportamento de líder. Ele consegue conversar, ele consegue resolver situações de conflito sem ofender, e ele tem sempre uma postura democrática, de participação. Então, vantagens de um comportamento assertivo. Né? O comportamento assertivo, ele só tem vantagens. Não existe uma desvantagem no comportamento assertivo. O comportamento assertivo, então, ele expressa seus sentimentos e opiniões de concordância e discordância com tranquilidade. A melhor coisa de se você conseguir ser assertivo é você sempre poder dizer a sua opinião, independente se você discorda ou concorda, com tranquilidade. É uma pessoa que consegue falar, cara, eu discordo de você, sabe? Não concordo, acho que não é assim, por isso, por aquilo outro, tal, mas não concordo. Ou quando ele concorda, ele também se poder falar com muita tranquilidade. Então, uma das primeiras vantagens de um comportamento assertivo é você poder sempre expressar a sua opinião. E por que eu estou falando que é uma vantagem? Porque se você tem um comportamento assertivo, as pessoas elas vão aceitar a sua concordância ou a sua discordância com muita naturalidade. Elas não vão criar problema em cima, por exemplo, de você discordar disso, daquilo outro. Tá? Outra coisa que é valoroso demais para quem tem comportamento assertivo é a humildade de pedir ajuda. O cara, quando ele é agressivo, ele acha que ele é o dono da verdade absoluta e que não precisa da ajuda de ninguém. Certo? Então ele é o cara oposto ao trabalho de equipe. O humilde é aquele que não pede ajuda pela humildade. O passivo é aquele que não pede ajuda porque ele acha que vai incomodar a pessoa. E isso aqui é para vocês que vão entrar no mercado ou que estão começando a trabalhar agora. Eu comecei a trabalhar na empresa, estou aprendendo o serviço, mas eu tenho vergonha de perguntar as coisas. Poxa, se é o seu primeiro emprego, se você está começando agora, se você não conhece a empresa, que mal há em perguntar? Você precisa perguntar. É lógico. Tem que ter uma lógica na sua pergunta, né? Não dá para ficar fazendo pergunta boba, vamos dizer assim. Mas você tem que entender como que faz. É igual aula. Eu estou aqui dando aula. Tanto é que a minha aula não é tanto técnica, né? Mas, por exemplo, no ensino médio, lá na aula de matemática, o cara está dando aula e você não pergunta. É a primeira vez que você está vendo aquilo. Se você não perguntar, você não vai saber fazer. E na empresa, às vezes as pessoas têm medo de perguntar. Mas às vezes também ela tem medo de perguntar porque ela está sendo ensinada por uma pessoa agressiva. Entende? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. A percepção de quem está do seu lado é importante para você saber se você pode perguntar ou não. Então às vezes você entra numa empresa que tem 5 pessoas no seu setor e todos eles podem te ajudar. Mas você insiste em perguntar para aquele que tem o comportamento mais agressivo possível. Então você precisa ter uma percepção, falar, não, esse cara aqui eu não vou perguntar nada para ele não, pelo amor de Deus, vou perguntar só para aquele ali. Então isso faz parte, né? Então o cara com comportamento assertivo, ele tem plena humildade de reconhecer quando ele não consegue e pedir uma ajuda. E isso não dói para ele. Isso não é nada para ele.
Se eu não dou conta de fazer isso aqui, pode ser a coisa mais simples do mundo para você, mas eu não dou conta, eu vou perguntar. Eu vou pedir para que você me ajude. Essa semana aconteceu uma situação que uma professora, ela tem doutorado, eu nem doutorado eu não tenho, eu tenho só o mestrado, não estava dando conta de pôr uma atividade na plataforma. Era um trem tão infantil, sabe assim, que coisa que meus filhos que estão ensinando agora no ensino remoto conseguem fazer, ela não estava dando conta. Mas ela teve plena humildade de chegar e falar, Thales, eu não dou conta de fazer isso aqui não, você dá conta? Me ajuda aqui. Numa tranquilidade, porque ela tem um comportamento assertivo, né? O assertivo também, ele exerce com tranquilidade a autoridade. Né? Quando a autoridade, a gente fala de cargos de poder. Já viram aqueles líderes que apavoram, que desesperam? Eu não gosto de usar o exemplo, mas assim, é só para sintonizar. Eu acredito que muitos de vocês talvez não vão gostar do exemplo que eu vou usar. Mas, por exemplo, o presidente do Brasil, né? Eu não tenho nada contra e nem estou fazendo discurso político. Mas nos discursos dele, em todos, ele sempre perde a linha, certo? Ele sempre usa palavras baixas, ele sempre usa um vocabulário mais baixo. O que que isso demonstra para nós, se fosse uma empresa? Se o presidente da minha empresa falasse daquela forma na hora que fosse falar com a gente? Eu vou entender que ele não tem um comportamento assertivo, que ele tem um comportamento agressivo, e por isso a autoridade que lhe foi dada não é exercida com tranquilidade. Parece que incomoda ele, a autoridade que ele exerce, tá? O cara, quando ele tem um comportamento assertivo, ele não se estressa com a autoridade, ele exerce toda a autoridade com tranquilidade, com serenidade, né? E aí, outra coisa também que é muito natural de quem tem um comportamento assertivo, ou que é uma das vantagens, é você se defender com maturidade dos excessos de poder. Isso eu queria muito que vocês aprendessem, tá? Porque o mercado de trabalho é muito bom, porque a gente recebe, né, para isso, mas é um ambiente muito hostil, que prejudica muito a saúde, principalmente psicológica da gente, dependendo de onde você está inserido. E às vezes você está num ambiente que tem muito excesso de poder. As pessoas, elas têm o poder como algo muito grande. E às vezes elas vão querer demonstrar esse poder sobre você, sobre uma pessoa do seu lado, sobre um colega de trabalho. As situações de humilhação, sabe? Aquelas situações de deboche. Uma pessoa assertiva, ela se defende disso. Ela não fica calada, por exemplo, mediante uma situação de abuso de poder. Ela vai falar, olha, você me desculpa, né? Mas eu acho que você não tinha que estar falando dessa forma. Você tem um cargo X, mas isso não lhe dá nenhuma condição de falar dessa forma com as pessoas. Sabe, ela consegue se defender. O passivo, quando ele ouve um excesso de poder, ele se fecha e e guarda tudo para ele. O agressivo, ele devolve em 3 tons acima, né? E o assertivo não, ele vai devolver, mas ele vai, na verdade, se defender, ele não vai atacar. Então, é um comportamento que é louvável, você ser assertivo o tempo todo. É lógico, há momentos da sua vida, principalmente vida pessoal, que você é muito mais agressivo, muito mais passivo, mas no ambiente profissional nós precisamos sempre buscar a assertividade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje nós estamos poucas pessoas, né? Só a Fernanda, a Keuciane, a Geisa e a Adna. Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei? Não. Não. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui agora qual que é a proposta da atividade de hoje, tá bom? Vou explicar e depois vou pôr lá no grupo e lá no grupo eu vou explicar de novo. Eu tô com essa chave na mão, eu tenho mania de ficar com as coisas na mão assim quando eu tô falando. A proposta da atividade de hoje é um teste sobre assertividade. São ao todo 20 questões, certo? Essas questões, elas têm respostas de A
A D. Só que prestem muita atenção, por favor. Se vocês estiverem fazendo qualquer outra coisa aí, eu queria que vocês prestassem atenção, porque depois pode ficar confuso se não pegar desde o início. Primeira coisa, 20 afirmações que você vai se avaliar, certo? Você vai se avaliar numa escala de 0 até 5. Então, por exemplo, ó, quando enfrento alguém sobre determinado problema, sinto-me bastante constrangido. 0 significa nunca ou muito diferente de mim. Ou seja, eu não faço isso. Isso é totalmente oposto de mim. O 5 diz sempre, eu sou exatamente isso. O 1 ao 4 é moderado, às vezes, frequente, muito frequente. Ou seja, quando você enfrenta alguém, você se sente constrangido? Essa afirmação tem que ser respondido nesse quadradinho aqui, ó. Tá vendo esse quadradinho que tá pintado de cinza? A sua resposta tem que aparecer aqui. Você não precisa colocar nesse arquivo, você pode fazer numa folha separada, é tranquilo. Mas, por exemplo, número 1. Vou responder no meu caso. Quando eu enfrento alguém, eu me sinto constrangido? Nunca. Nunca. Tá? Então, para mim, seria 0. Aqui. 0. Tá vendo? Aí vem a pergunta 2. Permaneço calmo e confiante ao defrontar-me com sarcasmo, escárnio ou crítica ofensiva. Alguém vai e faz um sarcasmo com você. Como é que você reage? Nesse caso aqui, eu não permaneço tão calmo, certo? Tipo assim, não é, para mim não é, eu não sou exatamente isso, eu nunca sou isso. Frequentemente, eu me sinto calmo nessa situação. Então, 3, tá vendo? Frequentemente, eu me sinto calmo nessa situação. Então, eu venho aqui, nesse quadradinho aqui, e ponho 3, certo? E você vai fazer isso para todas as outras. Por exemplo, a 3, perco a calma facilmente. Isso não sou eu, tá? Eu não costumo perder a calma em situações nenhuma. Então, 0. Eu venho cá e ponho 0. 4, procuro resolver problemas diretamente, sem culpar ou julgar os outros. Eu sou assim. Eu procuro resolver os problemas sem culpar. Então, 5. Ou seja, você precisa responder todas as 20 afirmações em cima desses quadradinhos cinzas que estão aqui, beleza? Essa parte vocês entenderam? Você precisa responder cada uma daquelas afirmações no espaço cinza da frente, sendo que você responde de 0 a 5. 0 não é você, você não tem aquela característica. 5 é exatamente você, e aí tem os intervalos do meio para uma resposta mediana. Tudo bem até aqui? Professor, lá vai estar explicando o 0, o 5, ou a gente tem que gravar na cabeça? O arquivo que vocês vão receber, Geis, é esse aqui, ó. Ele tem aqui a escala aqui em cima, tá vendo? O arquivo que vocês vão receber é justamente esse que eu tô lendo aqui. Então, você vai ter essa escala aqui, ó, do 0, do 5, isso vai estar lá para você, tá? Sim, ok. Obrigado. Depois que vocês fizerem todas as respostas, as 20 respostas, vocês vão vir aqui embaixo, ó, pontos somados. Estão vendo que nem todos os quadrados estão na letra A, nem todos na B. Então, você vai somar quantos pontos você fez na letra A. Eu fiz 10. Quantos pontos você fez na letra B? 5. E assim por diante. E aí você vai saber quantos pontos você fez em cada um. Se você tiver mais pontos na coluna A, vamos supor que a sua coluna A foi a que deu mais pontos. O seu comportamento é passivo, certo? Você tem um comportamento passivo. Aqui tem uma descrição dos comportamentos, tá vendo? Passivo, agressivo. Se a sua letra B foi a que teve mais pontos, o seu comportamento é agressivo. Se o seu comportamento predominante ou sua pontuação maior foi na letra C, o seu comportamento é assertivo. Se a letra D foi a que teve mais pontos, você é um misto de agressivo e passivo, né? Ou seja, você não tem um comportamento muito claro definido, tá bom? Qual que é a proposta, então, da atividade? É vocês responderem essa ficha, chegarem à conclusão de qual é o seu tipo de comportamento e fazer uma avaliação.
Por exemplo, se eu fizesse uma avaliação e descobrisse que o meu comportamento é agressivo, eu ia falar, poxa, eu nunca imaginei que o meu comportamento era agressivo, certo? Eu sempre achei que o meu comportamento fosse mais passivo, mais assertivo. Ou não, ah, não, meu comportamento está isso mesmo, eu concordo, o teste está certo, eu sou muito agressivo. E além dessa avaliação, é você perceber aonde você está e aonde você quer chegar. Se você está com um comportamento agressivo, você fez o teste, descobriu, meu comportamento é agressivo, mas não estou nem aí, é isso aqui mesmo? Beleza, né? Mas aí você consegue pensar o que você quer melhorar no seu comportamento, entendeu? Então essa é a proposta da atividade de hoje, é fazer esse teste de comportamento. Fez o teste, vai no meu privado, porque é uma coisa mais pessoal, né? Às vezes vocês não querem. Vai lá no meu privado e fala, professor, esse é o meu resultado. Coluna A, eu tirei 10, coluna B, 20, coluna C, 30, coluna D, 40. Meu comportamento, então, professor, é passivo-agressivo. Eu achei legal ou achei errado. E aí você faz o seu comentário. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo. Beleza. Pessoal, não tendo dúvidas e perguntas, vocês podem. Eu vou agora fechar a aula, vou subir o vídeo, mas eu já vou postar lá os slides da aula de hoje e o teste para vocês começarem a fazer. Mas uma coisa que é importantíssima: respondam com sinceridade. Porque se você responder tendencioso, faz sentido nenhum. Então, respondam com sinceridade. Sejam o mais sincero possível para o teste ter resultado satisfatório, tá bom? Beleza, então vamos lá para o grupo, a gente conversa por lá. Boa atividade, façam com dedicação para que o resultado seja bom, tá? Abraço, até mais.